Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje continuaremos com mais algumas sugestões para aqueles que ensinam na igreja, principalmente para os professores da escola bíblica dominical. Ensinar é uma arte e todos aqueles que ensinam devem fazer isso com a maior dedicação possível, porque estão formando vidas, estão formando pessoas que levarão para toda a vida o aprendizado que estão adquirindo com você. Mas aqueles que ensinam na igreja não fazem do ensino apenas uma arte, mas um sacerdócio. E a essas pessoas o cuidado deve ser ainda muito maior. Por quê? Porque nós não estamos formando vidas apenas para que elas sejam bem-sucedidas aqui. Nós estamos formando vidas para a eternidade. Eu gostaria, nessa palavra pequena de hoje, dar algumas sugestões para aqueles que normalmente falam ensinando na igreja, mas principalmente para os professores da escola bíblica dominical. Eu quero iniciar dizendo que é muito importante o trabalho que você faz e, portanto, todo o empenho, todo o zelo, toda a dedicação que você der a esse trabalho, você estará fazendo o melhor. E a primeira dica que eu quero dar para você é que você reserve tempo durante a semana para você orar nominalmente por cada uma das pessoas para quem você vai falar. Se for os membros da sua igreja, tenha sempre uma lista com todos os nomes e ore por cada um deles. Se você puder, por problemas que cada um deles tem. Mas aos seus alunos da escola bíblica dominical, isso é essencial. É muito importante que você saiba o que seus alunos precisam e interceda por eles. Esse é um grande ganho que você vai ter se você fizer isso. Ore por seus alunos semanalmente. Reserve tempo para fazer isso. Não faça isso correndo, não faça isso de improviso, mas planeje exatamente o tempo e a hora que você vai fazer isso para interceder por seus alunos. Isso é absolutamente importante. E uma segunda dica que eu quero dar para você é que você precisa ser muito pontual e comprometido com o seu trabalho. Nunca chegue atrasado em seus compromissos para ensinar. Nunca faça seu trabalho de modo relaxado ou descuidado. Faça sempre o melhor. Eu, às vezes, quando vejo alguns professores que sequer leem com profundidade os textos bíblicos sobre os quais falarão, eu me lembro de ter lido a respeito de John Stott, que ele nunca falava sobre nenhum assunto, sobre nenhum texto bíblico, sem tê-lo lido pelo menos 50 vezes. Eu acho que essa deveria ser também uma prática comum entre aqueles que ensinam. Ser pontual, ser comprometido, ser responsável. Isso é muito interessante. Eu diria que uma pessoa que não é pontual, não importa se ela tem tantas qualidades, mas a falta de pontualidade dela vai acabar prejudicando todo o seu trabalho. Portanto, seja pontual, comprometido com o seu trabalho. Uma terceira dica é: nem sempre o ambiente que você vai falar é um ambiente adequado para o ensino. Se você estiver falando numa sala separada da igreja, prepare adequadamente esse local. Organize seus alunos de modo que eles possam participar da sua aula, que eles se envolvam com o seu ensino. Lembre-se, ensinar é, acima de tudo, formar discípulos. E você não vai formar discípulos sem que seus alunos se envolvam com aquilo que você está ensinando. Que eles sintam que são relevantes, que são importantes naquilo que você está fazendo. Então, organize bem o ambiente da sua sala.
Organize bem a sua sala, organize bem os seus alunos. Não deixe nenhum aluno disperso, não deixe nenhum aluno perdido dentro da classe, mas envolva todos. Eu sei que muitas vezes nas nossas classes você tem alunos com formação superior e você tem às vezes alguns alunos que não têm sequer o ensino fundamental. Mas isso não é relevante na hora de você ensinar. Você deve ter sensibilidade para saber organizar a sua turma de modo que todos possam participar igualmente da sua aula. Uma quarta dica que eu quero dar para você é, dependendo do ambiente onde você estiver ensinando, tire quadros da parede, tire objetos que possam chamar a atenção dos alunos na hora que você estiver ensinando. Quanto menos poluído visualmente for o ambiente da sala de aula, melhor para os alunos envolverem-se com o seu ensino. Claro que você não vai tornar aquele ambiente sisudo, fechado. Não, o ambiente pode ser alegre, mas aquilo que atrapalha, que chama a atenção dos alunos, deve ser retirado para não prejudicar a participação deles na sua aula. Ainda uma quinta sugestão que eu quero dar para você: se for possível, ao organizar os seus alunos em classe, coloque eles em círculo. É a melhor disposição para você trabalhar o ensino dentro da igreja. Tá? Coloque seus alunos em círculo. Se não for possível, coloque eles o mais próximo de um círculo possível. Porque assim todos vão poder olhar para todos, todos vão poder estar na mesma posição e assim a participação deles, o envolvimento deles na aula vai ser muito maior. E você colocando os seus alunos em círculo, dificilmente vai ter um aluno que vai ficar deixado de lado. Essa é uma das vantagens do posicionamento dos alunos em círculo. Portanto, faça isso. E, como eu disse, procure envolver todos os alunos. Não deixe nenhum aluno distante, não deixe nenhum aluno alheio ao que você está falando. Procure envolver, mesmo aqueles mais tímidos, aqueles que têm mais dificuldade. Claro, você tem que tomar cuidado para evitar expor pessoas que são muito tímidas ou que não tenham um conhecimento mais claro daquele assunto que você está falando. Para não expor, para não tornar as pessoas envergonhadas e tudo mais. Mas é muito bom que você envolva todos os seus alunos. Ok? Ainda uma sexta dica que eu quero dar para você é: use técnicas diferentes para cada aula. Na medida do possível, evidentemente. Geralmente nós na Escola Bíblica Dominical fazemos uso somente da aula expositiva. A aula expositiva ela tem vantagens, claro que tem. Eu mesmo gosto muito da aula expositiva, mas é interessante que você procure variar a técnica de ensino, principalmente de acordo com o objetivo que você tem para aquela aula. Nunca se esqueça, toda aula você deve ter um objetivo para o seu ensino. E usar técnicas diferentes sempre de acordo com o objetivo da aula é essencial para que os seus alunos possam compreender melhor aquilo que você está ensinando. Então procure. Se você hoje pesquisar na internet, por exemplo, sobre técnicas de ensino, você vai encontrar um sem número de técnicas que poderão ser utilizadas com a turma na sala de aula aí na sua igreja. Então procure variar, não faça uso somente da aula expositiva, mas procure outras técnicas que possam envolver os seus alunos. Faça um debate, se for possível, perguntas e respostas, faça um teatro, enfim, procure fazer aquilo que envolva seus alunos, que faça com que eles participem da sua aula com maior intensidade. Isso vai fazer com que eles aprendam com mais facilidade e aprendam mais. Agora, quando você for iniciar a aula na sua classe, eu quero te dar uma sugestão que ela é interessante. Nunca inicie a sua aula, a apresentação do assunto, a proposta que você tem para aquele dia,
sem que todos estejam atentos ao que você está falando. Chame atenção, faça uma brincadeira, conte uma anedota, se for o caso. Mas antes de você começar propriamente a sua aula, chame a atenção de todos. Quando todos estiverem prestando atenção em você, aí você inicia o seu trabalho. Isso é essencial, porque se você iniciar a aula sem que todos estejam atentos, aqueles que não estão prestando atenção no início vão continuar muitas vezes sem prestar atenção no que você está falando. Então tenha cuidado com isso, tá? E uma coisa muito óbvia, mas que vale a pena você tomar cuidado com a sua apresentação pessoal, tá? Evite qualquer tipo de roupa que chame mais a atenção do que para a sua aula. Evite qualquer tipo de comportamento, evite qualquer tipo de trejeito, evite qualquer coisa que torne a sua apresentação desagradável ou que as pessoas olhem para você e não sintam confiança naquilo que você está falando. A sua apresentação é muito importante. Claro, você não precisa de roupa social, como um terno ou um vestido de festa, nada disso. Mas você pode ir bem apresentado. Tenha cuidado principalmente de acordo com o grupo para quem você está falando. Se você estiver trabalhando com um grupo de adolescentes, procure se aproximar deles, inclusive no seu traje. Se você estiver falando para um grupo de senhoras, ou jovens, ou senhores, cada um desses grupos tem características de comportamento muito próprias e que você deve tomar cuidado e respeitar. A sua apresentação é essencial nesse sentido, ok? E, se possível, é interessante que você use recursos audiovisuais. Hoje em dia, com os recursos que a internet nos oferece, nós temos condições de preparar uma aula com audiovisual até interativo. Então você pode fazer isso, às vezes com pouco recurso. Tá? Você não vai precisar de muito dinheiro para você organizar audiovisual para a sua classe. Ou, na pior das hipóteses, faça um PowerPoint, quem sabe, ou use alguma forma de apresentação audiovisual que vai te ajudar na apresentação do tema que você estiver discutindo com seus alunos. Isso é muito importante, tá? E uma dica que eu quero te dar agora, que nesses tempos de discussões, de debates e de críticas muitas vezes, muitos de nós que estamos ensinando na igreja não tomamos o cuidado na hora de fazer alguns dos nossos pronunciamentos e a gente acaba falando mal das pessoas. Sejam elas quem for. Não importa se é um pastor, se é um obreiro da igreja ou se é alguém fora da igreja, mas evite falar mal de quem quer que seja. Qualquer crítica que você quiser fazer a alguém, guarde para você. Em público, principalmente numa sala de aula, nós não devemos falar mal de ninguém. Mesmo que você tenha razões claras para falar mal de alguém, para acusar alguém de qualquer coisa, mas nunca faça isso. Elogie sempre que você puder. Não seja piegas, lógico, mas elogie. Faça com que as pessoas admirem os outros também. Não fale mal de ninguém, porque falar mal dos outros é sempre um problema muito desagradável e você pode incorrer no risco de falar mal de uma pessoa que tem alguém ali na sua classe que gosta dela. E aí você vai entrar numa situação que você não vai conseguir sair. Vai ser uma saia justa, muito complicada para você. Então, evite, porque falar mal de alguém, falar mal das pessoas, sejam líderes na igreja, ou membros da igreja, ou quaisquer outras pessoas, não é uma boa forma de ensinar, ok? Fale pouco, portanto. E evite frases durante a sua apresentação que desestimule as pessoas. Frases do tipo: "Oh, irmãos, me desculpe. Essa semana eu tive uma semana tão cheia que não deu tempo de preparar a lição. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus." Quando você fala isso, você passa a ter uma desconfiança muito grande no grupo.
as pessoas vão questionar o que você vai ensinar se você não teve como preparar. Então tenha cuidado no que você fala a respeito disso. Irmãos, hoje eu não tive tempo de preparar, essa semana foi muito difícil, ou eu não concordo com o que esse comentarista diz, ou esse assunto já está batido demais, a gente já discutiu isso em classe muitas vezes. Esse tipo de comentário só vai atrapalhar o envolvimento dos seus alunos na classe. Porque provavelmente quando você falar que o assunto é muito batido, que já foi discutido outras vezes, alguns alunos dizem, é verdade, isso aí não tem nenhum interesse para a gente. E aí você já perdeu a atenção dessas pessoas. Sempre que você for ensinar, aprenda que você está formando discípulos. E é isso que você tem que fazer. Nada mais que isso, tá? E por fim eu queria te pedir, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Mande esse vídeo para outro professor, ou para alguém que você goste, para alguém que ensine, ou para o pastor da sua igreja, ou para os obreiros, para que eles também ouçam e assim a gente possa continuar juntos. Tá legal? Até breve, quando traremos mais algumas dicas para os nossos professores.